O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, ele conta uma história de fé, de persistência, de amizade e de milagres. Então eu gosto, quando eu leio essa passagem, eu gosto sempre de tirar daqui os ingredientes para o milagre. Se você agora mesmo declarou que precisa de um milagre, alguns ingredientes precisam para que o milagre possa acontecer. E esse texto traz alguns ingredientes indispensáveis para se viver o milagre. Conta assim a história no livro de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Amém? Graças a Deus. Oremos. Querido Deus, nós precisamos de um milagre, e sabemos que o milagre que nós precisamos vem de Ti. Tu és o autor do milagre. Só o Senhor tem poder para realizar o milagre em nossas vidas. Tu és criador dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Tu és autor da vida eterna, conservador de todo o gênero humano, doador de toda a graça espiritual. Nos colocamos na Tua presença e pedimos que venha nos abençoar. Deus, faça um milagre na vida daqueles que creem, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Essa história é uma história como tantas outras que a Bíblia registra, e como tantas e tantas outras que a Bíblia não registrou do ministério de Jesus. Porque diz a própria Bíblia, se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez enquanto andou na terra, seria difícil um livro para caber tanta coisa. Mas cada milagre que Jesus Cristo fez naquele tempo traz para nós alguns ensinamentos, e a fé e a crença na possibilidade em que eu também possa viver um milagre. Você pode viver um grande milagre de Deus na sua vida. E quando eu digo viver um grande milagre, é algo que você está esperando, que você precisa, algo que você tem buscado, porque se for analisar bem, você já é um milagre. Você estar aqui já é um milagre. Você está vivendo o presente que Deus te deu, o chamado presente, já é um milagre. Já é motivo para agradecer por toda a eternidade. Eu costumo dizer que se Deus não me der nada, mas nada daqui para frente, tudo que Ele fez na minha vida já é o suficiente para eu louvá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo e honrá-lo por toda a eternidade. E eu acredito que na sua vida também é assim. Mas nós buscamos sempre em Deus e a promessa para a nossa vida. Enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, a promessa de Deus, e a promessa é para mim.
A promessa é para essa pessoa que está do seu lado, e a promessa é para você. Promessa de bênçãos, promessa de vitória, promessa de portas abertas. Mas a promessa de Deus, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos. Às vezes nós lemos uma passagem igual de João 14, e nós já lemos assim: tudo quanto pedirdes vos será feito. E às vezes nós paramos ali, não continuamos a leitura. Quando chegamos no capítulo 15 de João, capítulo seguinte, diz assim, disse Jesus: se vocês estiverdes em mim, e eu estiver em vocês, aí vocês vão pedir. Então, o milagre de Deus, a bênção de Deus, eu preciso buscar, eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso receber, eu preciso descobrir os ingredientes para este milagre. Eu preciso descobrir, eu preciso colocar em ação a minha fé, para que eu possa viver o milagre. Então eu preciso entender e compreender a palavra de Deus. Há muitas pessoas que querem viver milagres pela fé dos outros. A pessoa quer apenas que alguém ore por ele e que Deus faça o milagre, mas isso pode acontecer sim, existem algumas razões, mas a melhor maneira de receber a bênção, o milagre de Deus, é você entender alguns ingredientes necessários e indispensáveis para que haja o milagre, e que você possa viver buscando e recebendo o milagre de Deus, e vivendo das experiências que Deus tem realizado, as experiências que você tem tido com Deus no seu dia a dia. Bom, eu vou direto a esse texto, eu vou ler novamente, mas eu não preciso abrir sua Bíblia, fique à vontade, eu vou ler o que nós já lemos, só que eu quero ler e parando, e buscando alguns ingredientes aqui dentro desse texto, que também, e você vai analisar, peraí, esse ingrediente tem na minha vida, esse ingrediente tem aqui hoje, tem esse ingrediente para que eu possa viver o milagre, assim como viveu este homem que nós acabamos de ler. Bom, então nós vamos ler agora de novo o texto. Eu vou ler com cuidado de parar um pouco e analisar alguns dos ingredientes que eu encontrar aqui. O capítulo 2, versículo 1 já diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Responda rápido para mim. Soube-se que estava em casa, ou seja, as pessoas ficaram sabendo que estava em casa. Quem é que estava em casa? Jesus Cristo chegou em casa, e eles ficaram sabendo que Jesus Cristo estava em casa. Repita comigo bem forte, você que está vivo e crê no milagre. Diga assim: primeiro ingrediente para o milagre. Mais forte, primeiro ingrediente para o milagre: a presença de Jesus. Eles então ficaram sabendo. A notícia correu muito rápido. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Facebook, eles não tinham outro meio de comunicação a não ser a conversa. Alguém disse: olha, Jesus chegou na casa dele. O outro foi falando para o outro, que foi falando para o outro. Logo uma multidão chegou na casa em que Jesus Cristo estava, porque ficaram sabendo que Jesus Cristo estava em casa. Então nós podemos dizer que o primeiro ingrediente para o milagre é a presença de Jesus. Eu costumo sempre falar sobre isso. Eu acho que fazem quase 30 anos que eu não ouço essa canção, mas eu me lembro que havia uma irmã na igreja em que eu participava, em Pereira Barreto, que cantava uma canção, e uma palavra da canção eu guardei no meu coração, para você ver quantos anos eu não ouço a canção, mas essa palavra ficou guardada. Ela diz assim: alguma coisa sempre acontece aonde Jesus está. Então é importante nós entendermos que o primeiro ingrediente é a presença dele. Se Deus não estiver presente, se Jesus não estiver presente, se ele não estiver em casa, não haverá milagre. Então a presença de Jesus é o primeiro princípio, o primeiro ingrediente para o milagre. E se você espera que um milagre possa acontecer na sua vida hoje, que as portas sejam abertas para você,
que as portas sejam abertas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Esse ingrediente se faz necessário. E como nós estamos na igreja e falando da campanha, estamos reunidos em um culto, então vamos falar deste momento, deste lugar. Aí então eu pergunto: Jesus Cristo está em casa? Jesus Cristo está aqui? Quem crê que Jesus Cristo está aqui? Quem crê na presença dele, levanta a mão e faz um barulho com a boca. Se você crê na presença de Jesus neste lugar, isso é o primeiro passo para o milagre. Mas para aqueles que têm talvez alguma dúvida, ou como que eu posso ter a comprovação da presença de Jesus aqui, pastor? Como que eu posso saber que Jesus está presente aqui? Então nós poderíamos temos vários fatores para isso, mas deixa eu selecionar, discriminar aqui 2 ou 3. Primeiro, eu sei que Jesus Cristo está aqui, porque a palavra dele diz que ele está aqui. A palavra de Deus diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Olha para o lado e vê se você consegue contar pelo menos 2 ou 3 que está aqui nesta noite. Dá uma olhada. Se contar com você, olhou mais um, já tem 2. Olhou para o lado, já tem 3. Já viu mais do que 3? E a Bíblia diz que se estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, então pergunta para o irmão que ele está aqui no nome de quem. Pergunta: irmão, você veio aqui por causa de quem? No nome de quem? Vamos confirmar isso. Se for por causa de Jesus, você e ele já são 2, então Deus já está presente aqui por causa de vocês 2. Onde estiver 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Então, por causa desta palavra e da sua fé, eu posso dizer sem medo de errar: Jesus Cristo está presente neste lugar. Deus está presente aqui. É o primeiro passo para que eu possa viver o milagre. Porque o milagre não vem do pastor, não vem da igreja. O milagre vem de Jesus Cristo. Ele é o Senhor do milagre. Então o primeiro passo, a palavra de Deus diz que ele está aqui. Vamos, outra coisa que me diz que Jesus está aqui: a minha fé, a sua fé. A sua fé diz que ele está aqui. Como eu disse agora mesmo no louvor: pastor, eu não estou vendo Jesus. Mas Paulo uma vez disse assim: irmãos, nós não andamos por vista. Nós não seguimos ou servimos a Deus porque nós enxergamos ele. Não é porque nós vemos ele. Não andamos por vista, mas andamos pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu creio que Deus está aqui, eu acredito que ele está aqui. E se você crê, você acredita, a sua fé te dá a certeza de que ele está aqui. Então eu posso dizer que ele está presente aqui por causa da palavra, e eu posso dizer que ele está presente aqui por causa da minha fé. Então, por causa da minha fé e da sua fé, eu posso dizer: Jesus está presente aqui neste lugar. Ele está em casa. Primeiro ingrediente para o milagre. Eu posso falar um terceiro: a fé, a nossa fé, a palavra de Deus, ela traz para mim nesta noite uma percepção maior em meus sentimentos da presença de Jesus aqui. Resumindo, eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. E olha que eu sempre digo para vocês, né? Cuidado com esse negócio de sentir. Você nem precisa sentir para saber que ele está aqui, mas você pode ter um pressentimento maior dessa presença por causa da tua fé. Então nós podemos declarar que ele está presente aqui. Levanta a mão direita para o céu, você que tem e trouxe, e diga assim: Jesus está presente aqui. Esse é o primeiro passo para o milagre, a presença de Jesus. Então, nós podemos perceber que se formos levar em conta esse primeiro passo, o primeiro ingrediente para o milagre já está aqui hoje. Então significa que você pode viver o milagre de Deus na sua vida nesta noite. Vou continuar a leitura. E logo se ajuntaram tantos, diz o versículo 2,
que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Olha aqui para mim, ficaram sabendo que Jesus estava em casa, foi tanta gente para lá, foram tantas pessoas para lá, que não cabia na casa, diz a Bíblia, junto à porta, e nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, ou seja, tinha gente lá dentro, tinha gente na janela, estava tudo aglomerado ali, diz a Bíblia que nem junto à porta cabia, ou seja, tinha gente na porta, tinha uma multidão de pessoas é pleonasmo, porque multidão só pode ser de pessoas, mas tudo bem, tinha uma multidão naquele lugar, tinha uma multidão naquela casa, porque Jesus estava ali. E Jesus estava ali fazendo uma coisa, que é o segundo ingrediente do milagre. A Bíblia diz assim: e anunciava-lhes a palavra. Segundo ingrediente do milagre. Repita comigo: segundo ingrediente do milagre, a palavra de Deus. Segundo ingrediente do milagre, Jesus está presente. Primeiro ingrediente. Segundo, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo em que a Bíblia diz que nós viveríamos, que nos últimos tempos as pessoas teriam como que comichão no ouvido, elas sairiam de um lado para o outro, correndo de um lugar para o outro, buscando ouvir palavras e coisas que lhe agradam. Ela procura coisas que deixam ela feliz. Ela procura palavras que deixam ela emocionada. Ela procura palavras que deixam ela contente. Então as palavras têm que vir de acordo com a necessidade dela. E esse desejo, esse comichão nos ouvidos, por ouvir o que eu quero ouvir, tem levado muitas pessoas a entrarem em lugares errados. Pessoas que têm ouvido profetadas de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Pessoas que se emocionam e choram quando alguém chega, põe a mão, ora por ele e fala: eis que o Senhor me mostrou que você está passando por uma grande luta. E a pessoa olha: meu Deus, como que fulano sabe? Eu vou explicar porque sabe. Quem está passando por uma grande luta aqui? Levanta a mão, bem alto. Aqui tem umas 80% das pessoas passando em alguma área por uma grande luta. As pessoas se emocionam quando alguém, sem ter nenhum compromisso com Deus, Deus mandou dizer que tem aqui 4 pessoas com dores de cabeça. Aqui hoje, Deus não mandou dizer nada disso, mas tem mais do que 4 pessoas com dores de cabeça. Deus está me mostrando agora 5 irmãs que estavam chorando, essa semana chorou muito. Pode ter certeza que tenha 5 aqui, tem mais do que 5. E tantas outras coisas, e a pessoa acredita que é de Deus, a luta é grande, mas Deus vai dar vitória, e a pessoa fica emocionada, chora, a pessoa não ora, não lê Bíblia, não busca, não entende a palavra, não quer entender a palavra, e o que alegra ela é o que outra pessoa disse, o que outra pessoa falou. E algumas pessoas têm entrado em furadas, em roubadas por causa disso. E quando encontra alguém que fala de Deus e mostra a palavra, algumas pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra, porque é melhor eu ouvir coisas que me agradam. Mas nem sempre o que nós vamos ouvir, e nem sempre o que nós precisamos ouvir, serão coisas que nos agradam. Mas não importa se agrada ou não agrada, o que eu tenho que ouvir é a verdade, porque o que liberta o homem não é o que agrada o homem. Na verdade, o que agrada o homem, na grande maioria, prende o homem. O que liberta o homem é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando a Bíblia fala de conhecimento da verdade, está falando do quê? Não é a sua verdade, não é a minha verdade, é a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus para a vida do homem. Então preciso buscar entender e compreender a palavra para que eu possa conhecer, porque só tem uma parte. A Bíblia, irmãos, ela é grande, mas só tem uma parte da Bíblia que funciona. Pastor, olha a minha Bíblia aqui, tudo funciona. Não funciona. Só tem uma parte da Bíblia que funciona. É a parte que você conhece. Na sua vida, é a parte que você conhece. Porque aquilo que você conhece, você passa a crer ou não. E se você conhece a parte da Bíblia e você crê naquela parte, você passa a ter fé.
Algumas pessoas dizem que Deus é imensurável, e eu costumo dizer que não. Pastor, o que é imensurável? Não dá para medir. Deus é tão grande que não dá para medir, ninguém sabe o tamanho de Deus. Eu digo que não, Deus é mensurável sim, dá para medir o tamanho, saber o tamanho de Deus. Mas esse tamanho de Deus dá para saber na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, Ele não é mais, e Ele também não é menos que a sua fé. Da maneira que você crê, assim é. É o que diz a palavra de Deus. Se você crê em um Deus que abençoa, tem gente que acredita em um Deus que abençoa coisa simples, aí ele ora naquilo, Deus faz. Mas quando a situação exige um milagre, quando a situação é delicada, quando o problema é grave, a pessoa se desespera, corre para todo lado e se esquece de Deus, porque o problema agora é muito sério. Não vou nem colocar diante de Deus, mas é preciso crer. Não importa o que você precisa, é preciso crer que Deus pode fazer e esperar que Ele vai fazer, e Ele vai fazer o milagre, porque Deus é do tamanho da tua fé. Quanto maior a tua fé, maior é o tamanho de Deus, maior é a unção sobre a sua vida, e maior é a ação de Deus sobre você. Pastor, então eu quero ter mais fé, para Deus ser maior na minha vida. Isso é bom. Então, pastor, eu tenho orado muito, Senhor, me acrescente a minha fé, me dê mais fé. Mas a fé, irmãos, orar é importante, acrescenta a fé, porque a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Mas a fé não se acrescenta pedindo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, então a sua fé está sendo acrescentada, a sua fé está sendo aumentada. Quando você lê a Bíblia, a sua fé está sendo aumentada. Quando você ouve um testemunho, a tua fé está sendo alimentada e aumentada. Eu digo que ela aumenta na oração, porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, e a gente tem a resposta, tem a palavra de Deus. Então também nas orações, nos louvores, a nossa fé é acrescentada. Tudo aquilo que é de ordem espiritual, de acordo com a palavra de Deus, vai alimentar a tua vida espiritual, fortalecer a tua fé. Mas ninguém tem fé porque pediu: Deus, eu quero uma fé desse tamanho. Mas falando em fé, algumas pessoas têm confusão sobre a fé. Porque quando falamos de fé, as pessoas às vezes não recebem o milagre. E sabe qual é o maior problema da maioria das pessoas quando pede um milagre para Deus, quando busca um milagre? É falta de persistência. Ela para de insistir, e ela começa a acreditar que aquele milagre não é para ela, ou que ela não tem fé suficiente para o milagre. E eu ouso dizer que você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, tem mais fé do que o necessário para viver os milagres que você precisa. Foi o Senhor que disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Pegou uma das menores sementes para simplificar, simbolizar e explicar sobre a fé. Por que ele não pegou um caroço de abacate? Disse: olha, se tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, que o caroço de abacate é bem maior, vai dar algumas centenas de sementes de mostarda, talvez até milhares. Mas não, ele foi na menorzinha. Você está aqui hoje, sabe por que você veio aqui hoje? Eu vim passear. Passear vai na praça. Eu vim dar uma volta. Vai na rotatória, lá dá para dar várias voltas. Você não veio para passear, você não veio para dar volta, você veio aqui porque você crê que Deus é presente neste lugar e que Deus pode abençoar. Você veio aqui para buscar uma bênção, você veio aqui para buscar uma graça, e se você veio para buscar a bênção, Deus tem bênçãos para dar para você, e você busca em Deus porque você tem fé, você acredita em Deus, então você tem fé. Não deixe o diabo dizer que você não tem fé suficiente. Para de buscar, insista, persista, porque só quem insiste alcança as bênçãos do Senhor. E a fé vem pela palavra de Deus, e é a palavra de Deus, conhecimento dela, que vai me abençoar, que vai fazer um milagre na minha vida. Versículo 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Bom, Jesus presente em casa, a palavra sendo anunciada, e a necessidade de alguém.
alguém com a necessidade, alguém que precisa, alguém que espera algo acontecer. Lembra que nós falamos? O milagre não acontece aonde é necessário, ele acontece aonde é esperado. Aquele lugar, Jesus estava em casa, levaram um paralítico, ele tinha uma necessidade. Mas veja bem, as pessoas que levaram o paralítico, imagina a dificuldade. A Bíblia não fala se o paralítico morava a 2 casas, 3 casas, a 1 quadra, a 3 quadras, não fala da distância, ele morava ali na região. Mas mesmo que seja perto, colocaram o paralítico para levá-lo até Jesus Cristo, carregaram ele até lá. Certamente não foi fácil levar ele até onde Jesus estava, mas quando eles chegaram lá, a multidão estava em volta da casa, não tinha como falar com Jesus, mas havia um homem necessitado, e aquele homem, era um homem, eu acredito que abençoado, porque ele tinha amigos. Quem tem amigos são pessoas abençoadas. Amigos de verdade, amigo aquele que ora por você, amigo aquele que estende a mão, amigo aquele que fala coisas que você não gosta muitas vezes, mas ele fala porque ele quer o seu bem. Ah, pastor, eu tenho uma amiga, olha, eu estou lá para baixo assim, derrubado, aí eu converso com essa amiga ou com esse amigo, aí quando eu converso eu fico muito bem, só fala coisa que eu gosto de ouvir. Toma muito cuidado. Ah, eu tenho um amigo, pastor, nunca discorda de mim para nada. Toma cuidado. Amigo discorda sim. Amigo fala coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir, porque é amigo. Porque às vezes o amigo consegue enxergar algumas coisas que nós não conseguimos enxergar, por estar envolvido em tais situações. Mas aquele homem era abençoado, ele tinha amigos. E o amigo sempre quer ver o seu bem. Ele não só apenas quer ver, mas ele trabalha para que você fique bem. A verdadeira amizade faz alguma coisa para o seu bem. Aquele homem era paralítico, não tinha como ele ir, não tinha como chegar até Jesus. Os amigos levaram ele. Pastor, eu tenho vários amigos, acaba o culto, a gente vai tomar sorvete, acaba o culto, a gente vai comer pastel, acaba o culto, o amigo está sempre ali, conversa com ele, aí você fica doente, 1 semana de cama, a pessoa não tem a coragem de ir lá visitar você, ela está esperando você melhorar para ir tomar sorvete com ela. Na verdade não é bem amigo, ela precisa de uma companhia, e você serve a ela como companhia, porque esse amigo ele vai estar com você, e se precisar ficar 1 semana, 15 dias, 20 dias, sem poder passear, para estar com você, ele vai estar com você, é seu amigo. Aqueles amigos pegaram o paralítico, que tinha uma necessidade, o homem era paralítico, mas não podia colocar na presença de Jesus, porque a multidão não deixava. Irmãos, quando a gente precisa de um milagre, escute, sempre haverá um empecilho, sempre haverá um obstáculo. É por isso que eu repito, desde o dia que eu cheguei nessa cidade, desde o dia que eu vim para a Ilha Solteira, antes de mudar para cá, porque eu mudei para cá dia 1º de maio de 1995, mas antes eu já vinha, virada de 94 para 95 do ano, eu passei aqui, Ilha Solteira, eu já vinha para a igreja aqui, e desde aquela época eu sempre digo uma coisa, algumas pessoas às vezes não entendem muito bem, Deus não abençoa covarde. Não tem como, vai contra a palavra de Deus. Covarde é aquela pessoa que desiste, que para, que deixa de acreditar, que não é ousado na sua fé. Ele acredita por uns 3 dias, logo desiste. Ele acredita, logo esmorece. Irmãos, tem que acreditar, tem que confiar e tem que persistir. Vai ter obstáculo? Vai ter problema? Você vai chorar? Tem situação que vai parecer não ter fim nunca? Mas continue firme, porque se você continuar, você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Eu não estou aqui para enganar você, irmãos. Vou orar por você hoje, vai passar pelo portal, você vai para a campanha Portas Abertas, Deus vai abençoar você, e nunca mais você vai ter problema. O milagre que você precisa vai acontecer terça-feira ao meio-dia.
Eu não sei, pode acontecer terça, meio-dia, como pode acontecer hoje, antes de acabar o culto, como pode acontecer daqui 1 mês ou 3 meses, eu não sei nem qual a sua necessidade, mas você sabe, e Deus sabe. O importante é confiar, e quando os obstáculos vierem, persista. Faça de tudo, coloque a sua fé em ação, porque a fé sem obras é morta. Não tinha como colocar o paralítico diante de Jesus. Sabe o que os amigos fizeram? Colocaram ele numa maca, numa cama, e colocaram ele em cima do telhado. Você pode imaginar isso, irmão? Colocar ele em cima lá da casa, no lugar em que podia. Jesus dentro da casa, ensinando a palavra, falando das coisas de Deus. De repente os amigos lá em cima, imagina a dificuldade para chegar lá. Abriram o telhado, tiraram ali o local que cobria aquela casa, cada um segurando de um jeito, uma ponta da corda, desceram o paralítico até a presença de Jesus. Eles se esforçaram, eles fizeram alguma coisa para colocar o paralítico diante de Jesus. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Não dá para entrar por lado? Vamos para a janela, pela porta, ou vamos por cima? Mas nós não vamos desistir. Sabe por que aqueles amigos persistiram, irmãos? Sabe por que aqueles amigos não desistiram? Porque eles tinham a convicção de que o dono do milagre estava naquela casa. Sabe por que você não pode desistir? Porque você precisa ter a convicção de que o dono do milagre está presente aqui. Porque o dono do milagre está presente na sua vida. Então não desista. O dono do milagre é Jesus. Versículo 5: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé, não só do paralítico, mas dos amigos. Então é que ele fala assim, ó, vendo-lhes a fé, também dos amigos. Aí Jesus viu a fé, achou extraordinária a fé daqueles amigos, a fé do paralítico, a fé que fez com que eles se movessem, a fé que fez com que eles fizessem algo. Hoje as pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas não conseguem nem ir na igreja direito, não conseguem participar de uma campanha, não conseguem fazer uma campanha de fé, não conseguem fazer uma corrente de oração e querem ser abençoados. Jesus viu a fé, e por ver a fé, Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Ele disse ao paralítico. Interessante. O homem paralítico, uma estrutura foi montada para descer o paralítico. O que você acha que o paralítico queria? Já é esse mesmo. Ele queria ser curado. Mas interessante, né? Ele queria ser curado. Jesus viu, mas que fé você tem, hein? Seus pecados estão perdoados. Mas por que Jesus fala sobre os seus pecados? E ainda trouxe polêmica, porque os religiosos da época olharam ali e disseram assim, porque, versículo 7, por que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus disse para o paralítico, perdoado estão os seus pecados. Quando eles começam a questionar no versículo 9, Jesus faz uma pergunta: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Sabe o que eu entendo? Aquele homem precisava de um milagre. Às vezes você precisa de um milagre. Deixa eu fazer uma pergunta, não tenha vergonha de responder. Quem aqui já cometeu algum tipo de pecado na vida, a vida inteira? Uma vez você pecou, levanta a mão, né? Não é nem hoje, nem na hora do culto, né? Porque a gente já pecou na hora do culto mesmo. Uma vez na vida, levanta a mão. Você já pecou? Amém. E quem já pecou, pediu perdão e recebeu o perdão de Deus? Recebeu, eu pedi perdão e eu creio que Deus me perdoa. Levanta a mão, quem crê que
Amém. Todo mundo, olha que maravilha, todo mundo pecou, todo mundo pediu perdão, e todo mundo crê que recebeu o perdão. A gente ora, e a gente crê que recebeu o perdão. Jesus disse assim: perdoados estão os seus pecados. Primeira coisa que ele quis mostrar, é que para ele é tão natural o milagre, que perdoar pecado, ou levantar o paralítico, era basicamente a mesma coisa. Mas você percebeu que nós temos facilidade em crer no perdão do pecado, mas nós temos dificuldade para usar a mesma fé, quando temos um problema mais sério, para que Deus possa curar. A gente coloca, não é Deus, somos nós, níveis diferentes. Isso aqui Deus faz, isso aqui, eita, isso aqui, eita. A gente que coloca. E você precisa ter a mesma fé simples e direta. O Deus que perdoa os seus pecados é o mesmo Deus que pode curar você e fazer o milagre que você precisa tanto, que você busca tanto. Filho, perdoados estão os seus pecados. Mas quando questionaram, ele disse: então qual que é mais fácil dizer? Mas já que vocês querem assim, Jesus olha para o homem paralítico, versículo 10, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo. Agora ele não diz para os amigos, ele não diz para a multidão, ele disse para o... Ele disse para quem? Paralítico. Ele disse para o paralítico. Irmãos, abre parênteses. Essa semana eu recebi um elogio de uma pessoa de outra cidade que assistiu uma das nossas mensagens e elogiando vocês. E olha que nós só temos essa câmera só para coisa simples, né, para mandar palavra de Deus por aí, e temos mandado para muitos lugares. Então, dificilmente na mensagem não tem outra câmera para cortar para o povo e tirar e depois editar, dá muito trabalho. Mas sexta retrasada, não sei, eu preguei e vocês repetiram bastante. A igreja estava em contínua oração por ele. E alguém disse assim: pastor, que maravilha, o senhor pergunta e a igreja responde bonito. Na minha igreja, se o pastor perguntar, escuta até o grito. Cric, cric, cric. Elogiaram vocês. Agora vocês vêm, pode não, vamos continuar na mesma pegada. Jesus disse: a ti te digo. Ele disse para quem? Para o paralítico. Ele disse assim: levanta-te. Irmãos, isso é loucura. Como que você pode dizer para um paralítico: levanta? Ele poderia olhar para Jesus e falar assim: Senhor, leva a mal não, tá? Mas o senhor estava brincando com a minha cara. Ó, o senhor não está vendo que eu sou paralítico? Como que o senhor manda eu levantar? Eu sou paralítico. Ele não poderia fazer isso? E Jesus disse mais ainda: levanta-te, toma o teu leito, ou seja, pega a sua maca, pega a sua cama e vai para a tua casa. 3 ordens: levanta-te, pega a sua cama e vai para a sua casa. Ele poderia rir, que esse homem não sei não, está vendo que eu sou paralítico e está me dando essa ordem, como que eu posso fazer tal coisa, porque eu sou paralítico? Irmãos, ei, tem gente que ele pega um carinho tão grande pelo mal, ele pega um carinho tão grande pela enfermidade, ele toma posse. A pessoa não fala assim: olha, eu estou com dor de cabeça há 2 dias. Ela diz assim: ó, a minha dor de cabeça já fazem 2 dias. É minha dor de cabeça, minha. Ele toma posse, ele agarra assim, aquele carinho. E tem uns que tem pecado e doença de estimação, faz até carinho, ele tem um medo da enfermidade ir embora, ele trata com carinho. Tem gente que vive autocomiseração. Você sabia que tem gente que tem problema em ser abençoado? Se ela é abençoada, ela fica: eita, e agora, meu Deus? Ela reclama tanto, ela chora tanto, ela murmura tanto, que quando Deus dá uma bênção, ela fica com medo de tomar posse da bênção, porque ela está acostumada a reclamar para os outros, ela é acostumada a ser o coitadinho, ela é acostumada a ser o sofredor. Tem gente que é apaixonado por pessoas que acha ela um coitado. Irmão, você não é coitado, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não importa como está a sua vida, você é um milagre do Senhor. Levanta a cabeça e anda como tal, você é milagre. Levanta a mão para o céu e diga: eu sou um milagre.
Eu ia te pedir uma coisa, resolvi não pedir. Você é um milagre. Não, toma posse disso. Não deixe o diabo dizer que você não é. Não deixe o diabo, para com esse negócio, irmão. Ah, pastor, eu sofro tanto. Tem hora de chorar? Chora. Mas tem gente que vive chorando. Pastor, as pessoas oram, sou abençoada, só eu que não. Deus abriu a porta para o fulano, para mim parece que ele fechou com a tramela. Lembra da tramela? Quem sabe o que é tramela? Levanta a mão. Eita, essa igreja tem um povo mais antigo, hein? Deus fechou com a tramela. Sofro demais. Não aguento mais essa vida. Irmão, levanta a cabeça. Sabe, eu não gosto de pessoas falando assim, porque eu gosto de ver você, não como você se vê, não, porque você não é o que você se vê, você não é o que você acha, ou pelo menos não deve ser. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E quando eu olho para a palavra de Deus e olho para você, sabe o que ela me diz a teu respeito? Ela diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, o paralítico não pensou duas vezes, e levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos. Quantas ordens Jesus deu? E quantas ele obedeceu? Levanta-te, ele levantou. Pega a sua cama, ele pegou. Vai para a sua casa, ele deu linha na pipa. Tudo que Jesus falou, ele fez. De sorte que todos os que estavam lá se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa dessa. Que maravilha, que coisa fantástica, que milagre tremendo, que coisa maravilhosa. Porque o milagre aconteceu, porque Jesus estava presente. A palavra de Deus foi anunciada, gerou fé no coração deles. A ordem de Jesus foi obedecida, a fé foi colocada em ação. Levanta-te. Quando ele se posicionou para se levantar, Jesus disse: levanta-te. Não tinha milagre ainda, mas quando ele se posicionou para se levantar, foi firmando os seus tendões, os seus artelhos, foi firmando o seu corpo, e ele colocou-se de pé. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Então creia no milagre, ouça a voz de Deus e haja. Se posicione, se levante pela fé, caminhe pela fé, e você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Não deixe por menos, não deixe por menos. Não se torne como muitas pessoas, milhares delas que estão nas igrejas, viraram religiosas, já não creem mais no poder de Deus, e não creem mais no milagre, não creem mais no poder da oração, e vivem aceitando tudo como se fosse natural. Até uma ação do diabo na vida de muitas pessoas parece natural. As pessoas pegam o mal de estimação e não determina, não se posiciona e fica com ele. Não aceite o mal. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para que você tivesse vida, e vida em abundância.